Tá rolando um murmurinho em cima da separação da Thaís Carla. A Thaís Carla, ela se separou há pouco tempo, ela fez um anúncio agora, se não me engano, semana passada ou essa semana, de que tá se separando do marido dela, que ela tá, sem mentira, há uns 11 anos junto. E o pessoal tá assim, pô, depois que ela fez a bariátrica, que ela começou a emagrecer, agora vem a separação? Poxa, mas agora que ela tá conseguindo alcançar coisas, alcançar os limites dela, alcançar uma saúde melhor, alcançar um corpo também mais saudável, agora o casamento dela acaba? Como assim? A questão é, não deu nada, não teve briga, não teve nada, gente. O que acontece é uma discussão que existe em cima do que a Thaís Carla era e o casamento que era. E a partir do momento em que ela aceitou mudar, não existe mais casamento. Existe uma discussão em cima disso. Então, bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, pra ver o que que tá acontecendo, mas assim, não teve briga, tipo casal, expor alguma coisa, nada. Se trata de comentários e o que as pessoas começaram a pegar do perfil de um e perfil de outro, que começou a chegar em algumas conclusões sobre o casamento e o porquê que o casamento acabou. E é bem chocante o que vai ser apresentado. Contudo, os dois em si não brigaram e nem tá tendo um escândalo em cima da vida pessoal dela, mas em si a discussão desse tema. Por que que depois da obesidade, agora que ela não é mais, que o casamento termina. Então não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, gente, de segunda a sexta-feira, galera. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, lá eu bato papo com vocês, posto resumos aqui do canal, também posto stories, no TikTok resumos do canal, então não esqueça de seguir e dar uma força, gente. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho aqui, gente. Então, nós fizemos um vídeo aqui sobre a Thaís Carla, já faz um tempo, quando ela iniciou a bariátrica. A gente fez um vídeo aqui mostrando todo o emagrecimento dela, o que as pessoas estavam dizendo, por que que ela tinha decidido fazer a bariátrica, sendo que ela sempre foi muito pró o body positive dentro da realidade do que ela estava vivendo. Então ela era body positive da realidade que ela estava e do peso que ela estava. Então ela brigava em relação ao peso que ela estava e ter orgulho disso, ter orgulho de como é o corpo dela e não ficar querendo mudar. Então aí de repente acontece ali uma mudança em que você vê a Thaís Carla que levantava essa bandeira querendo emagrecer, não só querendo emagrecer, mas fazendo uma cirurgia, que é a bariátrica, que é arriscadíssima. A gente conversou aqui sobre bariátrica, conversou sobre a situação da Thaís Carla, sobre toda a ideia do body positive. A gente fez um vídeo só sobre isso, depois vai no vídeo que tá legal. Só que agora veio a notícia. Um pouco depois, a separação dela com o marido, um casamento de 11 anos. Depois de 11 anos de história, nós, Thaís e Israel, decidimos seguir caminhos diferentes. Ao longo desses anos, compartilhamos sonhos, desafios, conquistas e construímos juntos aquilo que temos de mais precioso, nossa família e nossas duas filhas, que serão para sempre o maior elo entre nós. Nem todo ciclo chega ao fim, por falta de amor, respeito ou gratidão. Às vezes, a vida nos convida a trilhar novos caminhos, e reconhecer esse momento também é uma demonstração de maturidade, cuidado e responsabilidade à nossa história. Somos gratos por tudo que vivemos, pelos aprendizados que construímos juntos e pela família que formamos. Seguiremos unidos no compromisso de amar, proteger e cuidar das nossas filhas, que continuarão sendo a nossa prioridade absoluta. Pedimos nesse momento compreensão, respeito e sensibilidade. Encerraremos um capítulo importante das nossas vidas com a certeza de que a trajetória que compartilhamos teve valor, significado e deixará lembranças que sempre farão parte de quem somos. A vida segue, os caminhos se transformam, mas o respeito, a gratidão e a família que construímos permanecerão para sempre. E aí o que que aconteceu, gente? Nem pegou isso. É um pronunciamento de término, tal que o que pegou é os comentários. Porque aí a galera começa a especular coisas. Aqui teve um comentário que, inclusive, o link da pessoa é bariátrica Nanda. Sim, a bariátrica traz uma mudança não só física, mas mental. E também muda a dinâmica da família e de todas as relações. Não são todos os casais que se separam, mas se não houver diálogo e acordos para o novo estilo de vida, dificilmente o casal permanece junto. Desejo que Deus abençoe a caminhada dos dois e que sejam felizes. Porque quando a pessoa faz a bariátrica, tudo muda, né? A alimentação muda, a forma de pensar tem que mudar, tudo tem que mudar. E aí, o que que acontece com a família que tá com aqueles costumes antigos, né? Eu já soube uma pesquisa, eu não entendi aqui, ó. Eu acho que eu soube de uma pesquisa, enfim, que a maioria, se não todos, pacientes bariátricos terminam seus casamentos. Eu sou bariátrica há 2 anos e sigo casada, mas é porque com a perda de peso, a gente passa a ter de volta a autoestima. Então, não engolimos mais sapo e nem nos sujeitamos
chegamos a nada. Talvez, quando estamos gordos, empurramos muita coisa com a barriga, porque nos sentimos menos que os demais. Pesadíssimo o que ela falou. E ela fez bariátrica. A bariátrica sempre faz isso. Comigo não foi diferente. Muita gente que fez bariátrica falando. Porque uma grande parte dos casais que a mulher faz bariátrica se separam. Aí o que o pessoal respondeu? Provavelmente o parceiro prefere a parceira mais fofinha. Não sei se é o caso em questão. Ciúmes muitas vezes, porque a gente se valoriza mais e não aceita migalha. É o meu caso. Gente, muita gente que fez bariátrica comentando e falando de situações que levaram à separação. Em quilos mortais, isso é bem comum. Provavelmente ele gosta de mulheres grandes que sigam maduros para criar suas filhas. Meu Deus, realmente, quem faz bariátrica, o relacionamento acaba. Sou prova viva. Porém, acredito que a bariátrica não seja maldição, mas sim o amor próprio falando mais alto. Será que ele era fetichista? Fetichista. Muito casal separa quando a mulher emagrece por causa disso. Aí você pensa, ok, Nicole, muitas pessoas que fazem bariátrica se separam e pegaram logo o post da Thaís Carla pra ficar falando sobre isso, já que ela fez bariátrica. Se ela não tivesse feito bariátrica, o pessoal da bariátrica só diria sinto muito. Mas todo mundo da bariátrica se concentrou no post dela pra falar sobre relacionamento e como o relacionamento muda depois que você faz a cirurgia. Só que aí não para por aí. A coisa foi pro TikTok e acabou rolando coisas ainda mais. Vamos ver aqui um vídeo de um influenciador que vai explicar de perto o que tá acontecendo. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Fukishi. Fukishi Underline é um influenciador grande que fala sobre assuntos variados na internet, o que tá em alta. E ele vai explicar um pouquinho de como essa história tá indo um pouco além até. Vamos lá. Tem homens que gostam de mulheres gordas. Tem homens que gostam de mulheres obesas. Isso choca muita gente porque vai contra o paradigma de homens que fazem uma pressão estética para que a mulher seja magra, para que seja sem estrias, seja perfeita. Eu falo isso porque a Thaís Carla anunciou o fim do casamento dela depois de 11 anos juntos. Isso assustou muita gente, porque nos comentários, quando você vai, o pessoal tava comentando assim: nossa, mas ele estava com ela na pior fase, que é quando ela estava gorda. Agora que ela emagreceu, eles terminaram? Muita gente vai colocar a culpa nela, falando que agora que ela emagreceu, ela, como toda mulher que é sorrateira, vai chutar a bunda dele para escolher um cara melhor. Mas a realidade é que quando você entra no Instagram dele, você vê que ele está seguindo várias modelos plus size de conteúdo adulto. Fiquei chocado quando eu vi a quantidade de modelos plus size que ele seguia, e aí eu fui nos comentários da notícia para ver o que o pessoal estava comentando. Gente, foi um erro. Eu não vou ler isso, porque vocês vão querer me cancelar pelo comentário que ele tá rindo lá atrás. Aí eu que vou acabar me lascando como se eu estivesse falando esses comentários. Eu vou falar: "Não, não vou deixar não". Aí o que que acontece? Então o pessoal foi lá no Instagram dele e começou a pesquisar pessoas que ele segue, e aí chegaram à conclusão: espera aí, a coisa não é simples assim. Ele gosta de mulher gorda. Ah, mas é pecado gostar? Não, a questão é que não é que ele gosta dela, ele gosta de todas as mulheres que sejam vamos pegando. Aí ele segue criadoras de conteúdo adulto, é isso que pegaram, pelo que ele mostrou no print, né. Ele andou seguindo criadoras de conteúdo adulto que são gordinhas, porque ele gosta disso. Cara, de verdade, gente, cada um pode gostar do que quiser. Até onde eu sei, isso não é crime. Isso é crime? Não é crime. Não tem nada. Se ele gosta, gente, como assim? Não pode gostar? O que que acontece? Na verdade, leva a nossa mente para um outro lado, porque aí não se trata de: "Cara, eu aceito a minha mulher do jeito que ela tá, eu acho minha mulher linda do jeito que ela é. Ah, ela engordou. Cara, continuo achando minha mulher linda". Não, se trata de: eu gosto mais dela se ela estiver gorda. E aí bate aquela coisa: "Mas espera aí, e quando não for? E quando não der mais pra ser? E quando decidir mudar, eu ainda serei atraente pra você?". Vou, porque a pessoa te ama, aí a pessoa segue tendo atração por aquele formato de corpo e, querendo ou não, você tá perdendo isso. Sei lá, gente, rola aquela situação do tipo assim: eu tô engordando e aí meu parceiro que gosta disso acaba permitindo com que eu engorde um pouco mais, para que eu sempre fique muito sexy, e cada vez maior, mais sexy. E acaba indo por essa linha de raciocínio: "Ah, mas isso tá fazendo mal pra pessoa, mas é atraente. Ah, mas isso tá matando a pessoa, mas é atraente". É por esse caminho que a gente acaba pensando, não pelo caminho de: "Cara, todos merecem ser amados, todos os corpos". Não, o fato dele seguir só mulheres assim, que são muito grandes, sabendo que isso afeta a saúde, faz dar a sensação de que
Dentro de casa havia como é que os quilos mortais fala? O facilitador, dá a entender, ainda remete. Será que ele vai se pronunciar, querer se defender? Não sei. Como é que fica essa relação dos dois, uma vez que ele acha atraente isso? Maior, melhor. E aí você vive com uma pessoa assim, ela acaba, não ele, mas pessoas que são assim acabam te induzindo a engordar mais. Engordar mais, porque gostam disso. A última vez que eu falei da Thaís Carla aqui, eu falei que o conteúdo dela era muito complicado. Porque a Thaís Carla, ela ficou. Existiu o body positive, que foi interpretado de uma forma totalmente perigosíssima. Basicamente, o body positive, ele foi lá em 2020, 2021, ele foi interpretado não como você se aceitar seu corpo, mas foi aceitar a forma que você está e sem questionar muito se você realmente está vivendo bem e saudável. Porque se você não estiver saudável, esse se aceitar é um tiro no pé. Bora combinar. Ah, eu vou me aceitar do jeito que eu sou, eu vou aceitar meu corpo do jeito que eu sou. Mas na verdade você não é assim. Você está se tornando isso em cima de maus hábitos. Isso eu tô falando de várias coisas na nossa vida, eu não tô falando só de alimentação. E aí, maus hábitos estão fazendo você se tornar isso. E você tá dizendo que isso é você. Mas na verdade não, são seus hábitos ruins que te tornam assim. E a questão não é só isso, a questão é, e se esses hábitos ruins estão te matando? Vocês têm que aceitar, tem que aceitar. Amor próprio é isso. Não, não, tá deturpado. Isso aí é deturpar a ideia. E em 2020, 2021, muitos não captaram bem a ideia do body positive. E até a Scarlett, ela bateu na tecla que o corpo dela estava certo o peso. E o body positive, ele passou. Hoje em dia não se fala muito sobre isso. A gente fala até sobre aceitação, mas também nem se fala também sobre aceitação mais. Hoje em dia a gente tá num papo mais ou menos do não me enche o saco, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser emagrecer, eu vou emagrecer. Se eu quiser engordar, eu vou engordar. Se eu quiser me encher de procedimento estético, eu vou me encher. Se eu quiser alisar o cabelo, eu vou alisar. Se eu quiser deixar natural, eu deixo. Eu não tenho que aceitar meu cabelo natural. Então a gente passou um pouco disso, a gente também se cansou do discurso porque ele ficou um pouco saturado, acaba saturando. Ah, Nicole, mas ele é verdadeiro. Eu não tô falando dele ser mentira, verdade, ele tá certo, tá errado. Eu tô falando nós, como sociedade, quando martela muito num assunto, numa militância, em um movimento, quando martela muito, ele também satura. E as pessoas vão por um caminho inverso. Eu não tô falando o que eu acho é certo ou errado. Eu tô falando o que eu vivi, o que eu acompanhei, que eu já tava na internet nessa época. Gente, naquela época você não poderia nem falar a palavra obesa. Obesidade, a palavra obesidade estava sendo questionada. Estava sendo questionada a palavra obesidade, de como sendo uma palavra que também fosse preconceituosa, sabe? Hoje em dia, pelo visto, não se fala mais nisso. Então as pessoas falam obesidade, falam gordo, falam magro e estão sem medo o cancelamento que tinha antes. Gente, me fala se vocês lembram disso. Por favor, me conta se vocês lembram disso. Então, o que que acontece? Do nada, então a Thaís Carla, ela bate na tecla de que tá tudo bem. E, cara, tá tudo bem mesmo, porque o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Então, ela tá batendo na tecla ali de que tá tudo bem. De repente, ela muda e ela diz, não, e ela diz, eu precisei. Se eu não me engano, gente, a gente analisou o vídeo dela e foi uma questão de saúde mesmo. Ela teve que mudar e mudou mesmo. A Thaís Carla ficou famosa porque ela tentou pegar o avião e ela não cabia no banco do avião, entendeu? Ela tinha que comprar 2 poltronas do avião. E ela falou como o avião não é, pensado para pessoas do tamanho dela, e ela ficou muito famosa por conta desse vídeo. Lembra do vídeo do avião? E tudo isso o marido dela estava com ela. Essas situações que são constrangedoras. Era uma fase pesada para ela recebia muito hate. Muito hate a Thaís Carla recebia. E o marido estava lá com ela. Por isso existe um questionamento que no momento em que ela para de receber hate, agora ela está sendo ovacionada, ela tá sendo assim parabenizada por estar tentando mudar, melhorar a saúde, fazendo ginástica, toda hora ela posta ela se exercitando e o pessoal agora ela posta ela dançando, ela é, ó, ovacionada. Por quê? Porque ela tá mais leve, ela tá com aquele corpo que tá se esforçando para sair daquela situação. Então, é agora que o casamento não dá certo. Aí o pessoal vai no Instagram e descobre as pessoas que ele segue e linka tudo. Ele, na verdade, gosta dela daquele jeito. Mas e aí, quando isso tá nos matando, o que acontece com a nossa preferência? O que vocês acham? Me conta aqui. Agora vamos ver o pronunciamento da Thaís Carla, depois que ela viu tudo isso. Tá aqui. Jovem Panentrete postou. Gente, eu e Israel, para de inventar coisa. Eu e Israel, a gente, depois de muitos anos, começamos a ter ideias e criatividades e pensamentos diferentes do que a gente quer pro futuro. Totalmente diferente.
E a gente tem que entender que a gente não pode ficar cedendo só o que o outro quer ou o que o outro quer. A gente também tem que ser feliz da forma que a gente quer. Eu não queria ele infeliz porque ele quer ficar no interior. E eu não quero ficar infeliz porque eu para mim, quero ficar aqui em São Paulo e construir novos horizontes. Ele queria ficar mais quieto na dele e eu queria outras coisas. Então, o nosso casamento acabou por causa disso, mas a nossa vida nunca vai ser, tipo, a gente vai parar de falar um pro outro. Tá certo, esse problema é deles. Aí ela já veio com outro motivo, na verdade tem a ver com ficar em São Paulo ou ficar no interior, só que aí o pessoal vai questionar, mas só deu esse problema agora que você tá emagrecendo? Só que aí é aquilo, né, ela falou assim, não é só ceder, casamento é só ceder mesmo. Nem conto pra vocês, casamento é só ceder. Você cede, o outro cede, você cede, o outro cede, tem que ir cedendo. Então se um quer, não, mas o problema é dela, entendeu? E outra, gente, o casamento nunca termina por um motivo só. Ah, porque ele queria ficar no interior e eu na cidade. Aqui, ó, que você termina um casamento. Normalmente, gente, é uma sequência de coisas. O problema de cada um, não tô falando que é problema nosso. Eu só tô dizendo, normalmente são vários problemas, várias questões. O ponto que tá todo mundo soltando murmurinho é se esses pontos ficaram cravados no momento que ela emagreceu, por ele talvez ter uma preferência. Mas não importa. A questão é que normalmente não é um motivo só. Ah, ele quer ficar no interior e eu aqui. São vários motivos. Quem já se divorciou sabe do que eu tô falando. Eu nunca me divorciei, mas é óbvio, né? A gente ouve relatos aqui e é muita coisa para um casamento acabar. E normalmente para um casamento acabar, e aí já é outro ponto que até quebra um pouco os comentários, sabe? Normalmente para um casamento acabar, é porque tá acontecendo coisas muito antigas, mas é papo de 2, 3, 4, 5 anos. Tem gente que tá levando o casamento que já acabou 10 anos, então o casamento já acabou há 10 anos, e as pessoas estão tentando, arrastando com a barriga, aí quando termina, você fica: "Nossa, o que que aconteceu para terminar?". O que aconteceu são 10 anos acontecendo, entendeu? Então pode ser. Se for assim, se for esse padrão, então o casamento deles já acabou por outros motivos até mais antigos. Mas a gente não sabe. E aí já quebraria um pouco os comentários. Não tem a ver com a bariátrica dela. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que que vocês acharam. Obrigado por terem assistido e beijo.